O Castelo de São Jorge. O Castelo de São Jorge localiza-se na freguesia de Santa Maria Maior, Castelo, na cidade e concelho de Lisboa, em Portugal. O nome atual deriva de devoção do castelo a São Jorge, santo padroeiro dos cavaleiros e das cruzadas, feita por ordem de Dom João I no século XIV. A primitiva presença humana na área remonta à Idade do Ferro, e as pesquisas arqueológicas trouxeram à luz testemunhos desde, pelo menos, o século VI a.C., sucessivamente por fenícios, gregos e cartaginenses. As informações históricas iniciam-se apenas no contexto da conquista da Espanha pelas legiões romanas, quando era denominada Olisipo. Serviu, a partir de 139 a.C., como base das operações do cônsul Décimo Júnio Bruto, contra os núcleos de lusitanos dispersos após o assassinato de seu líder, Viriato, quando se admite que aqui teria, por esse motivo, existido algum tipo de estrutura defensiva. Posteriormente, em 60 a.C., tendo o então propretor Caio Júlio César concluído a conquista definitiva da Lusitânia, concedeu à povoação o título de Felicita Julia, permitindo aos seus habitantes o privilégio da cidadania romana. Diante das invasões do Império pelos bárbaros, às quais a península não ficou imune, a cidade foi conquistada pelos suevos sob o comando de Maldras, nos meados do século V, e, poucos anos mais tarde, pelos visigodos sob o comando de Eurico, vindo a tornar-se definitivamente visigoda sob o reinado de Leovigildo. Mais tarde, no século VIII, viria a cair sob o domínio muçulmano, passando a denominar-se Lissabona. As descrições dos seus geógrafos referem a existência da fortificação com as suas muralhas, as quais defendiam a Alcáçova, o centro do poder político e militar da cidade. A chamada Cerca Moura foi edificada no período tardo romano, tendo sido reconstruída e ampliada durante o período islâmico. No contexto da reconquista cristã da península, a sua posse oscilou ao sabor das investidas cristãs, que acolimavam como alvo à margem do rio Tejo. Dessa forma, foi conquistada inicialmente por Afonso II das Astúrias, em contraofensiva em 796. Na ocasião a cidade foi saqueada e as forças cristãs, demasiado distantes de sua base na região de Entre Douro e Minho, retiraram-se em seguida. Idêntico sucesso repetiu-se no reinado de Ordonho III de Leão, sob o comando deste soberano, tendo a cidade sofrido severos danos. Integrante dos domínios da taifa de Badajoz, no alvorecer do século XII, diante da ameaça representada pelas forças de Yusuf Tashfin, que, oriundas do norte de África, haviam passado à península visando a conquista e reunificação dos domínios almorávidas, o governante de Badajoz, Mutawakkil, entregou-a, juntamente com Santarém e Sintra, na primavera de 1093, ao rei Afonso VI de Leão e Castela, visando uma aliança defensiva que não se sustentou. Envolvido com a defesa dos seus próprios territórios, o soberano cristão não foi capaz de assistir o governante mouro, cujos territórios vieram a cair, no ano seguinte, diante dos invasores. Desse modo, Lisboa, Santarém e Sintra permaneceriam domínios muçulmanos, agora sob os almorávidas. No contexto da reconquista cristã da Península Ibérica, após a conquista de Santarém, as forças de Dom Afonso Henriques, com o auxílio de cruzados normandos, flamengos, alemães e ingleses que se dirigiam à Terra Santa, investiu contra esta fortificação muçulmana, que capitulou após um duro cerco de 3 meses em 25 de outubro de 1147. Como narrado no manuscrito de Expugnation Elixibunensi, carta escrita por um cruzado inglês que tomou parte na conquista. Uma lenda surgida mais tarde reza que o cavaleiro Martim Muniz,
que se destacara durante o cerco, ao perceber uma das portas do castelo entreaberta, sacrificou a própria vida ao interpor o próprio corpo no vão, impedindo o seu encerramento pelos mouros e permitindo o acesso e a vitória dos companheiros. A partir do século XIII, alçando-se Lisboa a capital do reino em 1255, o castelo conheceu o seu apogeu, quando foi, além de Paço Real, o chamado Paço da Alcáçova, palácio de bispos, albergue de nobres da corte e fortificação militar. Os terremotos que afetaram a cidade em 1290, 1344 e 1356, causaram-lhe danos. No plano militar, mobilizou-se diante do cerco castelhano de fevereiro e março de 1373, quando os arrabaldes da capital chegaram a ser saqueados e incendiados. Nesse ano iniciou-se a Muralha de Dom Fernando, concluída 2 anos mais tarde e que se prolonga até à Baixa. Na Terceira Guerra Fernandina, os arrabaldes da cidade foram novamente alvo das investidas castelhanas, em março de 1382, e mais tarde, no decurso da crise de 1383 a 1385, Lisboa seria duramente assediada pelas forças de Dom João I de Castela em 1384. Nas funções de Paço Real, foi palco da recepção a Vasco da Gama, após a descoberta do caminho marítimo para a Índia, no final do século XV, e da estreia, no século XVI, do monólogo do Vaqueiro, de Gil Vicente, primeira peça de teatro português, comemorativa do nascimento de Dom João III.